Capítulo 16. Para fazer um deus tremer. Um baque vibrou pelas pernas de Kalimvar, uma nuvem de neve se erguendo no ar quando ele atingiu o chão, sua armadura de sentinela absorvendo a maior parte do impacto. À frente, as chamas da cidade Drifaenin, Rotfala, ardiam na noite, fios de brasas alaranjadas subindo em direção ao céu escuro. Uma cacofonia de sons preenchia a noite, homens e feras gritando, aço tilintando, rugidos, guinchos, fogo crepitando. Uma alta paliçada circundava a grande cidade de casas de madeira, parecendo recém-construídas, as partes que não estavam destruídas e carbonizadas. Obra dos marcados de sangue. O sangue de Kalimvar ferveu ao pensar na maldita prole de sangue, a fúria dentro dele borbulhando. Ele respirou fundo, tentando acalmar a mente. Sabia que era um exercício inútil. Desde Veratin, os pensamentos de Kalimvar não tinham descanso. Passara horas sentado sozinho no jardim tranquilo, observando com os olhos da mente a lâmina da alma do xamã rasgar o peito de seu velho amigo. Jurara fazer o deus traidor tremer, fazê-lo sentir o sangue de suas criações nutrir a terra, e era exatamente isso que Kalimvar faria. O restante do segundo clã alinhou-se à direita e à esquerda de Kalimvar, o verde escuro de suas armaduras de sentinela reluzindo nas chamas da cidade, seus mantos brancos brilhantes esvoaçando ao vento. Esta era a vez em que o capítulo inteiro estava mais perto de trabalhar junto desde a queda. Apenas Lirin estava ausente. Com apenas 100 cavaleiros, geralmente não era eficiente enviar um capítulo inteiro de 10 para lidar com uma única convergência. Um punhado dos cavaleiros de Kalimvar era mais do que páreo para algumas centenas de prole de sangue. Mas havia exceções. Passagem do Rei era uma delas. A concentração da corrupção em Rotfala não parecerá forte o suficiente para Kalimvar justificar o envio de todo o capítulo, embora analisar convergências fosse outro talento novo para ele, mas, depois de Veratin, ele não estava preparado para separar os outros. Ainda não. Ele não podia perder mais ninguém. Irmã capitã. Huon aproximou-se de Kalimvar, a neve rangendo sob suas botas blindadas, as fendas para os olhos em seu capacete brilhando com um tom esverdeado. Pelo que vi acima, estamos lidando com 3 grupos. Uraks e 2 facções humanas. Provavelmente os habitantes da cidade e do Império, mas era impossível afirmar com certeza. Nossos relatórios falam de uma guerra civil em Drifaen. Tudo pode ser um caos. Posso levar Mirken, Ildris, Arden e Tahon para flanquear pelo leste, se você... Não. Mas Kalimvar, se abordarmos por 2 lados. Não. A voz de Kalimvar baixou para um rosnado. Ele soltou um suspiro pelas narinas. Não nos separamos. Entramos juntos. Sem martelo e bigorna. Só martelo. Kalimvar não conseguia ver o rosto de Huon, mas sabia o olhar que ela lhe lançava por baixo do elmo, e não queria nada daquilo. Passou por Huon em direção à cidade, lançando um olhar para os outros cavaleiros ao seu redor. Arden, Dainin, Sylvain, Ildris e Tahon estavam à sua direita, enquanto Mirken e Varlin estavam à esquerda de Huon. Eles eram seus cavaleiros. Seus irmãos e irmãs. Eram tudo o que ele tinha neste mundo. Eles, a Ordem de Cavaleiros e a Chiron. Eu os protegerei, irmão. Kalimvar cerrou os dentes ao pensar em Veratin. Com cada respiração em meus pulmões. Não falharei novamente. Destruam a corrupção sem piedade, ordenou Kalimvar enquanto marchava em direção aos portões de madeira destruídos da cidade, sombras de movimento tremulando nas chamas. A sensação nauseante e oleosa da corrupção pulsava em ondas. Com o sigilo do grão-mestre fundido ao seu peito, Kalimvar sentia agora com mais clareza do que nunca. Há prole de sangue aqui e provavelmente um xamã. Mas também pode haver magos de batalha imperiais extraindo energia de seus receptáculos. Não hesitem. Por Achiron, respondeu um coro baixo de pessoas. Kalimvar sentiu um leve toque de apreensão ressoar nos sigilos de Arden, Sylvain, Mirken e Varlin, os 4 que portavam o sigilo há menos de um século. Ildris, Huon e Tahon estiveram com Kalimvar na queda. Eles lutaram contra os traidores que se voltaram contra a Ordem. Eles testemunharam magos de batalha dilacerarem carne e osso em nome de Efialtir. Mas os outros não tinham visto aquela escuridão. Para eles, os filhos de sangue eram a sombra. Eles ainda não compreendiam verdadeiramente que a mão de Efialtir agia por qualquer meio que encontrasse. Filhos de sangue, humanos, elfos, não importava. Esta seria a primeira vez que eles realmente entenderiam o inimigo que se aproximava. A primeira vez que eles realmente entenderiam que o mundo não era preto e branco. A primeira vez que eles viriam os tons de cinza sempre mutáveis que eram a guerra. Kalimvar acelerou o passo, passando a correr, flocos de neve flutuando ao seu redor,
o poder pulsando em seu sigilo, a força fluindo para suas pernas. Gritos e urros ecoavam pela noite, tornando-se mais estridentes à medida que Kalimvar alcançava os portões destruídos. Seu olhar percorreu os corpos que jaziam no chão diante dos portões e das paliçadas. Menos de 100. Todos humanos. A maioria vestindo peles, casacos de pele e cotas de malha, a neve tingindo-os de preto ao redor. Ele notou alguns corpos ostentando o leão negro de Loria, não mais do que 4 ou 5. Uma onda de corrupção emanou de debaixo de um cadáver caído de bruços, envolto em um manto negro. Sem interromper o passo, Kalimvar ergueu a bota direita e a cravou nas costas do mago morto, canalizando toda a força de sua armadura de sentinela na perna. Os ossos cederam, estalando e rangendo sob o impacto, vapor subindo do sangue que espirrou sobre a neve. Um brilho vermelho intenso irradiou debaixo do corpo, e Kalimvar sentiu outro estalo ressonante em sua bota quando a gema do mago se estilhaçou. O brilho se dissipou, a essência dentro da gema evaporando. Destrua-os, meu filho. Um arrepio percorreu Kalimvar ao ouvir a voz que ecoava em sua mente, a voz de Ashiron. Partes de Kalimvar lhe diziam que ele havia enlouquecido por sequer cogitar a ideia de estar ouvindo a voz do deus guerreiro. Teria perdido a cabeça? Teria a dor o consumido a tal ponto que ele estava ouvindo vozes? Estou contigo, meu filho. Kalimvar afastou a voz da mente e avançou pelos portões da cidade, invocando sua lâmina da alma. O sigilo fundido ao seu peito se inflamou numa explosão de energia que o consumiu como fogo derretido. Em instantes, o brilho verde de sua lâmina da alma iluminou a noite ao redor. A praça de entrada da cidade estava em completo caos. Aço chocava-se contra aço, machados, espadas e lanças decepavam membros e dilaceravam carne. Homens em couro, peles e cotas de malha atacavam-se uns aos outros, rugindo febrilmente, enquanto soldados com os couros vermelhos e pretos de Loria se lançavam na confusão, aparentemente golpeando e retalhando indiscriminadamente. Em meio ao caos, os Bloodspon rasgavam aço e osso, destruindo tudo o que se movia. 2 Bloodmarked ocupavam a praça, suas runas esculpidas irradiando uma luz vermelha sobre a neve salpicada de sangue, suas garras de obsidiana quebrando ossos como juncos secos. Um grito ecoou à esquerda de Kalimvar, e 2 Uraks avançaram em disparada, um com o torso nu, o outro vestindo uma armadura de placa serrilhada. Ambos empunhavam lanças de aço negro, seus olhos vermelho-sangue brilhavam e seus dentes estalavam. Kalimvar desviou-se do primeiro golpe de lança e, sentindo o poder da armadura sentinela percorrendo seu corpo, ergueu o pé e acertou o Urak que avançava em cheio no quadril. Sentiu os ossos estalarem quando a criatura uivou e se chocou contra o Urak que corria ao seu lado. Antes que os Uraks pudessem se levantar, Kalimvar já havia eliminado a distância entre eles. Com uma só mão, brandiu sua lâmina da alma, cortando a mão direita da criatura que se erguia, depois seu pescoço, separando sua cabeça monstruosa dos ombros. Kalimvar avançou, marchando sobre o cadáver da besta. Golpeou o ombro do segundo Urak com a mão enluvada, segurando-o no lugar enquanto cravava a lâmina da alma em seu peito. Observou os olhos da besta se arregalarem, encarando-o, e então arrancou a lâmina do peito do Urak, arremessando a criatura ao chão. Em seguida, o restante dos cavaleiros avançou, suas lâminas da alma reluzindo na escuridão da noite iluminada pelo fogo, suas armaduras de sentinela brilhando. Arden dirigiu-se diretamente para um dos marcados de sangue, investindo contra a besta monstruosa como se tivesse contas a acertar. Dain e Mirken atacaram um grupo de Uraks à direita da praça, enquanto Huon, Sylven e Varlin ocupavam a esquerda. Ildris e Tahron juntaram-se a Kalimvar. Por Ashiron, irmão, disse Ildris, inclinando a cabeça. Ildris era o único cavaleiro que ainda se referia a Kalimvar como irmão e não como grão-mestre. Se fosse qualquer um dos outros, Kalimvar teria interpretado como uma falta de respeito. Mas Ildris era diferente. Ele, Tahron e Huon estavam com Kalimvar desde antes da queda. Eram irmãos e irmãs em muito mais do que nome ou título. Parentesco era uma palavra insuficiente para descrever o laço que os unia. Por Ashiron, respondeu Kalimvar. Kalimvar, Ildris e Tahron avançaram pelo centro da praça, suas lâminas da alma cortando a pele coriácea, abrindo caminho através da sombra. Um homem vestido com couro preto e vermelho e uma couraça ornamentada com o leão de Loria avançou contra Kalimvar, sua lâmina cortando o ar. Um clangor ressoou quando o aço ricocheteou na armadura de sentinela de Kalimvar. Os olhos do homem se arregalaram e ele olhou para Kalimvar com um olhar momentâneo de espanto, antes de se preparar para brandir sua lâmina mais uma vez. Kalimvar desferiu o golpe, sentindo o osso estalar sob o dorso de sua mão enluvada, e o homem foi arremessado do chão pelo poder do ataque, que estava impregnado pela armadura de sentinela.
Kalimvar não sentiu prazer em tirar a vida de alguém que não havia sido afetado pela corrupção, mas fez o que precisava ser feito. O campo de batalha não era lugar para conquistar corações e mentes. A fúria da batalha invadiu Kalimvar enquanto ele e os cavaleiros abriam caminho pela praça. Cada movimento era preciso e fluido, sua alma sedenta por carne de Bloodspon. Ele os faria pagar por cada gota do sangue de Veratin. Ao seu redor, as luzes verdes das lâminas da alma brilhavam enquanto seus irmãos e irmãs abriam caminho entre os prole de sangue. Quanto mais a luta se prolongava, mais clara se tornava a situação em que Kalimvar e seus cavaleiros se encontravam. Duas facções de Drifaenin se enfrentavam, brandindo aço afiado e escudos de bordas pesadas. Uma das facções começara a se reunir em grupos ao redor da praça, seus escudos marcados com a imagem de um gato pintado de branco. Eles se mantinham afastados dos cavaleiros e detinham os Bloodspon enfurecidos. Defensores da cidade. Os outros Drifaenin ostentavam marcas de um verme vermelho em seus escudos, e agora que Kalimvar estava mais perto, ficou claro que lutavam lado a lado com soldados de Loria. Huon estava certo. Uma guerra civil. A julgar pela ausência de corpos de Bloodspon fora das muralhas, Kalimvar concluiu que os Lorianos, e os Drifaenin leais a eles, haviam atacado a cidade primeiro. Os Bloodspon devem tê-lo seguido pelos portões abertos e os atacado pelas costas. Kalimvar podia sentir a corrupção infiltrando-se pela cidade, escorrendo por cada fenda e rachadura. Seus tentáculos pulsantes e oleosos serpenteavam pelo ar como raízes de árvores rompendo o solo. Só de pensar na corrupção, a mente de Kalimvar se retraiu. Então ele sentiu o que procurava. Uma fonte. Um coração pulsante de doença purulenta. Irmão. Ildri segurou o braço de Kalimvar quando este começou a caminhar em direção à sensação. Xamã, rosnou Kalimvar. Ildris assentiu com a cabeça e, em seguida, gesticulou ao redor da praça. Ficarei aqui com Arden, Dainin e Mirken. Ainda há mais. Não. Kalimvar tentou ao máximo esconder sua irritação e conter sua fúria, mas ela transpareceu apesar de seus esforços. Estamos aqui para arrancar a corrupção desta cidade pela raiz. Se matarmos o xamã, os outros sucumbirão. Quanto mais tempo perdermos, mais pessoas morrerão. Comigo, Ildris. Ildris assentiu com a cabeça, as luzes verdes de suas pupilas cintilando. Cavaleiros, avante! Kalimvar avançou pela praça, invocando sua lâmina da alma mais uma vez enquanto fazia, tentáculos de luz verde irrompendo de seu punho, serpenteando e se solidificando. Ele brandiu sua lâmina da alma, bloqueando o golpe descendente de uma lâmina de aço enegrecido, usando o impulso para girar a lâmina e cortar o torso de uma segunda besta que o atacava pela esquerda. A lâmina da alma cortou carne e osso, jorrando sangue. O Urak uivou. Enquanto as duas metades de seu corpo caíam na terra, Kalimvar girou sua lâmina em direção à primeira criatura, interceptando o segundo golpe de uma lâmina de aço negro. A força da colisão fez a lâmina do Urak ricochetear. Antes que a criatura pudesse se recuperar, Kalimvar envolveu sua mão blindada em torno de sua garganta. Ele apertou, erguendo o Urak do chão, o poder da armadura sentinela pulsando em suas veias. A criatura rosnou e se debateu enquanto Kalimvar a aproximava de seu rosto. Com quase 2,10 metros de altura, a besta não estava acostumada a ser tratada como um brinquedo de criança, mas a força do grão-mestre fluía pelas veias de Kalimvar. Imagens do corpo sem vida de Veratin passaram pela sua mente, e a fúria cresceu em resposta. Seu treinamento o instruía a aprimorá-la, a usá-la como se fosse sua, mas naquele momento, ele se importava pouco com o que sua mente exigia. Deixou a dor e a perda o atravessarem, permitindo que queimassem em seu coração. Diga ao seu Deus que estou vindo buscar o sangue dele, sussurrou Kalimvar para o Urak que se debatia. A besta parou por um instante, como se fosse falar, mas Kalimvar apertou, cerrando os dentes, com o pulso acelerado. Um estalo violento soou. A cabeça da besta virou bruscamente para a esquerda, seu corpo ficando mole. Kalimvar abriu a mão e deixou Urak cair na terra, depois passou por cima do cadáver sem vida, o brilho verde de sua lâmina da alma reluzindo nas poças de sangue espalhadas pela rua. Como se uma porta se abrisse em sua mente, as lembranças de Veratin o inundaram. Suas mãos tremiam, sua mente a mil deveria ter sido eu, velho amigo. Nunca deveria ter sido você. O sangue de Kalimvar fervia enquanto ele percorria as ruas, sua lâmina da alma abrindo caminho sangrento entre prole de sangue e magos imperiais. Tudo o que a corrupção tocava, ele matava. Como vou conseguir fazer isso sem você? Ele se perdeu no ritmo da sua lâmina da alma, na dor lancinante e na arte da morte. Ele tinha apenas uma vaga noção dos outros cavaleiros se movendo à sua esquerda e à sua direita,
abatendo qualquer Bloodspon que escapasse de sua lâmina. Grupos de soldados com sigilos de gato branco em seus escudos estavam espalhados pelas ruas, mantendo suas posições, fazendo tudo o que podiam para manter os Uraques e Lorianos longe dos moradores da cidade. Adiante, um marcado de sangue ergueu-se de onde estava ajoelhado sobre uma massa de cadáveres mutilados de Lorianos e Drifaeninos, soldados e civis. Uma luz vermelha atravessava a fumaça que emanava das runas de sangue fumegantes gravadas na carne do marcado de sangue. O marcado de sangue atingiu quase o dobro da altura de Kalimvar, os músculos se contraindo sob sua pele grossa e coriácea, garras de um negro obsidiana reluzindo, os olhos turvando com uma luz vermelha. A corrupção irradiava da besta, ondulando pelo ar como a água de uma pedra atirada em um lago. Kalimvar soltou um rugido selvagem e investiu, suas botas blindadas batendo com força no chão. O marcado de sangue afastou-se da massa de corpos mutilados e soltou um uivo gutural. A criatura golpeou o chão com seus punhos cobertos de runas, um pulso de corrupção irrompendo de seu núcleo enquanto enviava uma onda de choque de fogo ondulante em direção a Kalimvar. O solo se estilhaçou sob o golpe do marcado de sangue, corpos e pedaços de madeira e aço quebrados voando pelos ares, poeira e terra rodopiando com faíscas e brasas enquanto as chamas avançavam em direção a Kalimvar. O primeiro instinto de Kalimvar foi saltar para o lado, mas algo o impulsionou para frente, uma voz ecoando em sua mente. A voz de Veratin. Somos os escolhidos de Acheron. Nosso fardo nunca foi para ser fácil de carregar. Kalimvar soltou um rugido, as palavras de seu velho amigo o atravessando como uma lâmina afiada. Ele investiu contra a onda de choque de fogo e terra. Energia o percorreu enquanto a voz de Acheron se unia à de Veratin, um poder como nunca sentirá antes. Mostre a ele, meu filho. Mostre a ele o poder de Acheron. A voz trovejou na mente de Kalimvar, o som do mundo ao seu redor se tornando abafado. Enquanto investia, o chão rachou sob seus pés, o fogo atingindo sua armadura de sentinela e se abrindo ao seu redor como um rio furioso se chocando contra uma rocha. Ele brandiu sua lâmina da alma para cima, cortando a onda de choque e penetrando na carne coriácea do marcado de sangue. A criatura cambaleou para trás, uivando enquanto seu sangue espirrava no ar. Suas runas brilhavam com uma luz vermelha furiosa, expelindo fumaça. O marcado de sangue desferiu um golpe com a mão com garras na direção da cabeça de Kalimvar, mas este agarrou o pulso da besta no meio do movimento, interrompendo seu ímpeto. A facilidade com que Kalimvar aparou o golpe surpreendeu até mesmo a ele, mas seu sangue não fervia mais, e sim queimava, ardia, incendiava. A adrenalina da batalha o dominava, os pensamentos sobre Veratin o impulsionando para a frente. Ele avançou, agarrando o pulso da besta com os dedos enquanto cravava sua lâmina da alma no peito do marcado de sangue. A besta se debatia e uivava, dentes amarelos e irregulares estalando, suas runas flamejando com uma luz carmesim, fumaça subindo aos montes. Ela golpeou a lateral do capacete de Kalimvar com sua pata com garras, jogando sua cabeça para o lado e fazendo estrelas cruzarem sua visão. Kalimvar encarou os olhos vermelhos sangue da criatura, soltou um rugido visceral que lhe rasgou a garganta e arrancou a lâmina da alma do peito do marcado de sangue. Sangue jorrou quando a enorme besta caiu no chão, poeira e faíscas rodopiando no ar. O pulso de Kalimvar martelava em seus ouvidos, sua respiração trêmula. Ao se virar, bloqueou o golpe de uma lança enegrecida, desviando com sua lâmina da alma antes de acertar um chute no peito do Urak com tamanha força que o estalo dos ossos foi audível mesmo acima do crepitar das fogueiras e dos gritos que ecoavam pela noite. Eu os matarei a todos, cada um deles. Um grito soou à direita de Kalimvar. Ele não hesitou. Envolvendo ambas as mãos no cabo de sua lâmina da alma, ele brandiu a espada, rugindo enquanto fazia. Sua lâmina cortou a carne do Urak. Repetidamente, ele brandiu a espada, o sangue jorrando. Deveria ser você aqui, irmão. O mundo ao redor de Kalimvar desapareceu enquanto ele se perdia no movimento de sua lâmina da alma e no jato de sangue. Você era o melhor de nós. Ele rugiu enquanto decepava o braço de um Urak, girando sua lâmina da alma e cortando a cabeça da besta. Mas eles te levaram de nós. Os músculos de Kalimvar ardiam, sua garganta seca de tanto rugir enquanto ele deixava seu coração doer. Sinto sua falta. O coração de Kalimvar batia forte como tamborilar de cascos de cavalo, seu peito subia e descia, respirando com dificuldade. Sua mente divagava, sua lâmina da alma brandia. Ele se tornou a morte. Ele não conseguiu trazer Veratin de volta, não conseguiu salvar a alma de seu amigo devagar pelo vazio. Mas ele podia esculpir sua vingança em sangue. Ele podia despedaçar os filhos de sangue. Kalimvar rugiu, brandindo sua espada repetidamente, perdendo-se em si mesmo.
Uma vibração sacudiu seus braços quando sua lâmina da alma parou, um clarão de luz verde iluminando a noite. Irmão capitão! As palavras flutuavam na mente de Kalimvar, confusas e nebulosas em meio ao fogo de sua fúria. Sua mão tremia, seus pulmões se enchiam de ar trêmulo enquanto ele olhava para baixo e via uma segunda Soulblade encostada na sua. Um cavaleiro com armadura completa de sentinela estava à sua direita com o braço estendido, a Soulblade verde pulsando contra a de Kalimvar, Arden. O que há de errado com você, irmão? Rugiu Kalimvar. O capacete de Arden se transformou em metal líquido e desapareceu na gola de sua armadura de sentinela. A testa do jovem brilhava de suor, sua pele corada e vermelha. Seus olhos estavam arregalados em choque enquanto encarava Kalimvar. O que há de errado comigo? O dever dos fortes é proteger os fracos, irmão capitão. Não temos tempo para isso, Arden. Kalimvar olhou de Arden para as duas lâminas da alma que pulsavam luz verde, suas lâminas ainda conectadas. Foi só então, por trás do brilho das lâminas, que Kalimvar entendeu o que Arden queria dizer. Uma mulher estava parada onde Kalimvar havia mirado seu golpe, seus cabelos loiros presos em tranças, uma lança empunhada na mão esquerda e um escudo com sigilo do gato branco na direita. Dois jovens guerreiros estavam atrás dela, um deitado de costas, com sangue escorrendo do peito, o outro pressionando o ferimento. Se sua lâmina tivesse atravessado o ferimento, ele teria arrancado a alma da mulher do mundo. Ele a teria deixado vagando pelo vazio pela eternidade, assim como Veratin. Kalimvar recuou sua lâmina da alma. Ele balançou a cabeça. Não sou mais seu irmão capitão. Continue andando, Arden. A fonte da convergência não está longe. Arden liberou sua lâmina da alma, a luz verde desaparecendo. Ele não se moveu. Olhou fixamente para Kalimvar. A compaixão nos olhos do jovem apertou o coração de Kalimvar. Você está bem? Eu disse para continuar andando. Kalimvar cerrou os dentes. Ele não tinha o direito de estar com raiva de Arden. Na verdade, ele não estava com raiva de si mesmo. Ele havia deixado sua dor consumi-lo. E, ao fazer isso, quase havia destruído a alma de um inocente. Arden sustentou o olhar de Kalimvar por um instante, depois assentiu levemente. Sim, grão-mestre. Arden lançou um olhar para a mulher, depois invocou seu capacete e marchou pela rua em direção à origem da corrupção, evocando sua lâmina da alma enquanto fazia. Kalimvar olhou para a mulher que estava diante dele, o rosto manchado de sangue, um corte profundo na lateral do corpo. Ela se posicionou defensivamente sobre os dois jovens, com os pés afastados, o escudo erguido e a lança apontada. Sua boca estava contorcida em uma careta desafiadora, mas ela tremia, a mão trêmula no cabo da lança. Ela não era inimiga, estava simplesmente protegendo os seus. E eu quase tirei a vida dela. Ele queria dizer algo, mas de que adiantaria? Não, reprimiu as palavras e se virou para seguir Arden. A melhor maneira de ajudar aquelas pessoas era matar o xamã. Mas desta vez seria diferente. Nenhum de seus irmãos e irmãs morreria. Ele se certificaria disso. Quando Kalimvar se virou, uma mão agarrou seu braço com uma força de ferro. Ele tentou se soltar, mas foi em vão. Virou-se e viu Huon olhando para ele, sem o capacete, com os cabelos castanho escuros presos na nuca e os olhos verde-vivos, salpicados de marrom e dourado, fixos nele. O que foi isso, Kalimvar? O que se passa na sua cabeça? Uma estranha mistura de raiva e ternura permeava a voz de Huon. Solte-o, Huon. Não é hora para isso. Kalimvar tentou puxar o braço, mas Huon o apertou com mais força, sua armadura de sentinela dobrando sua resistência. Eu disse para soltar. Você pode falar assim com a Arden, mas não comigo. Eu sou seu grão-mestre. Kalimvar rosnou, puxando o braço de volta. É hora de você me tratar como tal. Ele se virou, mostrando as costas para Huon. Algo o atingiu em cheio, fazendo-o cambalear para frente. Ele se virou para Huon, a fúria contorcendo seu rosto, a mão ainda segurando sua lâmina da alma. Ele ergueu a lâmina, apontando a ponta para o pescoço de Huon. Faça isso, disse Huon, franzindo o nariz num rosnado. Ela se inclinou para frente, a testa franzida, os dentes à mostra como os de um lobo, o brilho da lâmina da alma de Kalimvar lançando uma luz verde sobre sua pele. Para mim, você sempre será Kalimvar antes de ser o grão-mestre. Você é minha âncora, Kalimvar. Você é o que me mantém aqui. Somos um só. Não me importo com o que você diga, não vou deixar que você assuma a morte de Veratin como sua. Eu sei que você está sofrendo.
Vejo seu coração sangrando a cada dia. Mas você precisa manter o controle. Esses cavaleiros são seus agora, e lá fora, eles precisam de você. Eu preciso de você. O peito de Kalimvar subia e descia enquanto ele inspirava profundamente. Em instantes, passou da vontade de gritar para a vontade de soluçar, até a vontade de abrir um buraco no mundo. Mas reprimiu tudo. Seus dentes rangiam, sua mão tremia enquanto segurava a lâmina. Mais uma vez, as palavras de Veratin ecoaram em seus ouvidos. O dever dos fortes é proteger os fracos, meu irmão. Lembre-se sempre disso. Não importa o que aconteça aqui. Kalimvar invocou seu sigilo, liberando tanto seu capacete quanto sua lâmina da alma, a luz verde sendo substituída pelo laranja avermelhado trêmulo da cidade em chamas. Ele estendeu o braço. Para o vazio e de volta. Para o vazio e de volta, repetiu Huon, apertando o antebraço de Kalimvar. Mas não tão cedo. Ainda temos trabalho a fazer. Huon deu a Kalimvar um sorriso fraco e acenou com a cabeça, seguindo os outros. Kalimvar puxou o braço dela. Obrigado. Conversaremos sobre isso quando voltarmos ao templo. Você não pode suportar a perda de Veratin sozinho, por mais forte que seja. Eu. Estamos conversando sobre isso, Kalimvar. Metal líquido emergiu da gola de Huon enquanto ela passava por Kalimvar, seu capacete se reformando, o metal verde escuro brilhando à luz da fogueira.